Se você clicou nesse vídeo, é porque provavelmente está interessado em entender toda a questão envolvendo a venda de iPhone sem um carregador e quais são as consequências práticas da decisão do Ministério da Justiça que proibiu essa estratégia criada pela Apple. Hoje eu vou te explicar como tudo começou e de que forma a justiça brasileira tem decidido essa questão. Fala galera, beleza? Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Rodrigo. Ali atrás da câmera tá a Mônica, minha esposa, e esse é o Direito com Limão, um canal de educação jurídica popular que tenta explicar direitos e deveres com simplicidade, com leveza e com bom humor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os seus comentários no nosso vídeo da semana passada, onde vocês julgaram a situação envolvendo a empresa Hotel Urbano e a venda dos pacotes com data flexível, que eu vou deixar linkado aqui. Pelo que nós percebemos, vocês curtiram aquele formato de vídeo e por esse motivo a gente decidiu repetir a dose. Lá no nosso perfil do Instagram, a gente pediu sugestões para o tema dessa semana e a maioria das mensagens que nós recebemos sugeriu a treta envolvendo a comercialização de celulares sem carregador e a multa que a Apple recebeu pelas vendas do iPhone nessas condições. Para você que ainda está por fora desse assunto, a Apple recebeu uma multa administrativa milionária pela comercialização de iPhones sem o carregador de parede, uma prática que foi considerada pelos órgãos de proteção ao consumidor como sendo abusiva. Além disso, a empresa foi proibida de vender qualquer geração do iPhone sem o seu carregador, sob pena de receber outra multa ainda mais pesada. Dessa forma, nesse vídeo, eu vou te explicar como tudo começou, quais são os argumentos apresentados pela empresa, pelos consumidores e como as instituições do Poder Executivo e Poder Judiciário estão lidando com essa situação. E olha só, como na semana passada, esse também vai ser um julgamento simulado. Isso significa que serão vocês quem darão a palavra final sobre quem tem a razão, se a Apple ou o Ministério da Justiça. E aí, vamos começar esse julgamento? Em outubro de 2020, com o lançamento do iPhone 12, a Apple anunciou que a caixa comercializada somente conteria o aparelho celular e o cabo USB-C. USB tipo C. Ou seja, foram retirados o carregador de parede e o fone de ouvido que estava presente até o iPhone 11. Os argumentos utilizados à época foram no sentido de que grande parte dos usuários já teriam fones de ouvido com conexão Lightning e que grande parte deles também já estariam utilizando carregadores sem fio, o que, na visão da empresa, tornaria desnecessário o envio do adaptador de tomada para a parede. Além disso, a empresa destacou que essa decisão ela estaria alinhada com a sua atual política ambiental de redução de resíduos, uma vez que, diminuindo o volume da caixa, isso possibilitaria o envio de mais produtos em uma mesma remessa, o que contribuiria significativamente para a redução dos índices de poluição pelo combustível consumido, porque seriam menos viagens. Por fim, ela disse que a exclusão dos adaptadores de tomada também ajudaria com a redução da emissão de carbono. Isso porque teria uma redução da produção de produtos, menos utilização de matéria-prima e menos produtos para serem descartados no meio ambiente. Essa é uma estratégia que tem causado grande desconforto nos consumidores, que se mostraram insatisfeitos por terem que adquirir separadamente o carregador de parede e os fones de ouvido. Entretanto, apesar das reclamações registradas, essa estratégia também passou a ser adotada por outras empresas de tecnologia, como a Samsung, por exemplo. Apenas para contextualizar, com o lançamento do iPhone 12, a Apple adotou como padrão o USB tipo C. Antes disso, ela usava o USB tipo A, com exceção do iPhone 11 Pro. Isso significa que, na prática, todos aqueles que não tinham o iPhone 11 Pro tiveram que comprar um carregador separadamente, seja diretamente com a Apple ou com um outro fabricante. Nesse cenário de insatisfação com a nova política da empresa, muitos consumidores passaram a fazer reclamações nos órgãos de proteção dos seus estados, que é o Procon. Eles consideraram que essa prática ela seria abusiva, por entenderem ser uma espécie de venda casada, além de também configurar que o produto comercializado estava incompleto porque faltava uma funcionalidade essencial, que seria a possibilidade do seu carregamento na tomada com aquilo que vem na caixa.
Fato é que a Apple está atualmente proibida de comercializar iPhones sem os seus carregadores, isso em todo o território nacional desde o dia 6 de setembro, como consequência de um processo administrativo que foi iniciado em dezembro de 2021 pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom. Essa Senacom é uma secretaria ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa é a mesma secretaria responsável pela notificação da empresa Urbi, atual nome do hotel urbano, que tratamos no vídeo da semana passada. Além da decisão de proibição da comercialização, a Senacom também aplicou à Apple uma multa no valor de aproximadamente 12 milhões de reais, bem como determinou a cassação do registro na Anatel dos smartphones da marca a partir do iPhone 12, que foi o primeiro a vir sem um carregador na caixa. Os argumentos do processo administrativo são de que a empresa estaria praticando 1. Venda casada, 2. Venda de um produto incompleto, 3. A recusa da venda de um produto completo, porque você não pode comprar um iPhone com um carregador na caixa, e 4. A transferência de responsabilidade a terceiro, o que? Estariam empurrando ao consumidor a obrigação de adquirir esse carregador por conta própria. Um ponto que chamou bastante atenção foi o destaque que a Senacom fez ao considerar a justificativa que foi apresentada pela Apple insuficiente. A secretaria ressaltou que a decisão da empresa de vender os aparelhos sem carregador acabou por transferir ao consumidor todo o ônus para a utilização do produto. E ainda segundo o órgão, a fabricante ela poderia tomar outras medidas para reduzir o impacto ambiental, como, por exemplo, o uso do conector de cabos e carregadores tipo USB tipo C, que é adotado como padrão em toda a indústria atualmente, em vez de usar o famigerado Lightning. A Apple ficou inconformada com essa decisão e disse que vai recorrer, porque, do seu ponto de vista, há diversas formas de se carregar um iPhone sem necessariamente ter que comprar um carregador de parede, seja aquele vendido por ela ou por outra empresa. Inclusive, ela destacou que essa decisão da empresa de fornecer apenas o aparelho celular e o cabo, ela decorre de uma estratégia mundial alinhada com seus objetivos ambientais para a redução da poluição e o estímulo ao consumo consciente. Até agora eu só falei das questões relacionadas aos processos administrativos aqui no Brasil. Mas como será que o Poder Judiciário está encarando essa questão? Logo de cara eu preciso esclarecer que esse tipo de discussão é decidido pelos juizados especiais cíveis dos estados, o famoso JEC, ou conhecido pelos mais antigos como os juizados de pequena causa. Por ser um tipo de julgamento mais rápido, em regra, a gente só vai ter duas decisões nesse processo. A primeira vai ser a sentença, que é proferida por um juiz. A segunda vai ser a decisão em um recurso, que é feito por 3 juízes que integram o que a gente chama de turma recursal. Essa explicação é importante porque não existe a possibilidade de uma palavra definitiva pelo STJ, que é o tribunal que julga as leis que estão abaixo da Constituição. Quando há uma decisão do STJ, ela serve como uma orientação para os demais tribunais de todos os estados. Infelizmente, não é o caso, porque, como eu mencionei, nessa discussão, a última palavra vai ser do juiz estadual. Pois bem, eu fiz uma pesquisa para saber como os tribunais eles estão julgando essa questão e, pelos resultados que eu colhi, é possível concluir que não há uma posição homogênea da justiça. Isso porque, muito embora haja muitas decisões que reconhecem que o consumidor tem razão no seu pedido de receber o carregador, há várias outras no sentido contrário, mas aí eu vou esclarecer cada uma delas. Em resumo, as decisões que dão ganho de causa ao consumidor destacam que a empresa ela não pode fornecer um produto que não seja capaz de ser carregado na tomada da parede, que é uma prática bem comum aqui no mercado brasileiro, quando você compra uma impressora, um notebook. O carregador é, portanto, um item essencial do produto, pouco importando se era ou não do conhecimento do consumidor se na caixa ia ter o carregador ou não. E aí vale a pena esclarecer que nem todas as decisões que determinam o fornecimento do carregador reconhecem o dano moral e a sua consequente indenização. Por outro lado, há muitas decisões que entendem que a empresa não deve ser condenada. O primeiro argumento destacado é que não há uma venda casada, porque o consumidor ele pode comprar esse carregador de uma outra empresa que não é a Apple. O segundo argumento é que consta no próprio site da empresa que dentro da caixa que é comercializada só vai ter o celular e o cabo.
o que em tese cumpriria o dever de informar que é exigido pela lei. Dessa forma, segundo esses juízes, aqueles que adquirem o iPhone, eles têm pleno conhecimento que deverão ter um carregador caso desejem utilizar a tomada. Meus amigos, eu vou fazer referência com o Karate Kid e dizer que agora é a hora da verdade. Vocês são os juízes desse caso. Então, diante dos argumentos que foram apresentados pela empresa e pelos consumidores, quem vocês acham que deveria ganhar essa causa? Vocês acham que a questão ambiental e a possibilidade do carregamento do celular por outros meios afasta a responsabilidade da empresa? Ou vocês entendem que essa é uma prática abusiva e que ela, a empresa, tem a obrigação de fornecer esse carregador? Analisem todos os argumentos, mas também levem em consideração a sua experiência de vida. Julguem esse caso com absoluta tranquilidade e sabedoria. Afinal, essa decisão ela vai impactar a vida de muitas pessoas. A Mônica e eu gostaríamos de agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui e também a gente gostaria de te convidar a nos ajudar deixando uma curtida, um comentário, se inscrevendo aqui no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos que nós publicamos semanalmente. Podemos contar com a sua ajuda? Um forte abraço, um super beijo e até o próximo vídeo, meus queridos. Tchau!